Então, pessoal, vamos continuar aqui, tá? Hoje, segunda-feira, vou continuar aqui do escritório. A gente parou na aula 4, né? Início da 5. Então, rapidinho aqui, só ver algumas coisas de poder constituinte, tá? Então, o que seria o poder constituinte? O poder constituinte consiste no poder político-jurídico de elaborar, criar, instituir, bem como alterar, reformar e ou complementar a Constituição de um determinado Estado. Tá? A teoria do poder constituinte, ela tem origem numa obra do abade Emmanuel Sieyès, tá? É uma obra chamada O que é o Terceiro Estado, e foi onde iniciou essa tese, né, que existe um poder constituinte no Estado. E essa tese, né, esse instituto do poder constituinte, ele se divide, num primeiro momento, em duas espécies. O primeiro é o poder constituinte originário e o segundo é o poder constituinte derivado. Tá? O que a gente mais observa, né, em cobranças de questões, provas, etc., são essas duas espécies de poder constituinte, embora algumas doutrinas entendam que existe mais um outro poder, que seria o poder constituinte difuso, que na verdade é a mutação constitucional, que é a matéria da próxima aula. Mas, por hora, vamos ficar aqui com o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Então, o poder constituinte originário ele pode ser fundacional ou pós-fundacional. O fundacional é quando é criada a primeira Constituição de um Estado e, portanto, essa Constituição funda o Estado nasce com essa primeira Constituição. E o poder constituinte originário pós-fundacional é quando já existe um Estado, já existe uma Constituição e é criada, então, uma outra Constituição do zero, né? Muda totalmente o fundamento do ordenamento jurídico, é criada uma nova Constituição para substituir a anterior, mas essa nova Constituição não cria um novo Estado, porque o Estado já existia. A que cria o Estado é só a primeira Constituição, né, através do poder constituinte originário fundacional. E poder constituinte derivado, ele também se subdivide em reformador, revisor ou decorrente. O poder constituinte derivado, ele não funda um novo Estado, ele apenas altera, ele apenas reforma uma Constituição já existente, né, no caso do poder constituinte reformador. Poder constituinte revisor é o poder que o Estado tem, né, os congressistas têm, de revisar uma Constituição que está em vigor há pouco tempo, e no próprio texto da Constituição está previsto que após um determinado período de tempo eles devem revisar os seus termos para ver se precisa adequar alguma coisa, alterar e etc. Então, o poder constituinte revisor, ele também pode alterar a Constituição, tá, em uma data pré-fixada no próprio texto da Constituição quando ela surgiu. Isso, por exemplo, aconteceu na nossa Constituição, ela foi promulgada em 5 de outubro de 88, e lá no ADCT, né, nessas regras transitórias do final da Constituição, estava previsto que, após 5 anos, os congressistas deveriam se reunir para verificar se a Constituição precisaria de uma revisão. Então, esse é o poder constituinte derivado revisor. E o poder constituinte derivado decorrente é o poder que os Estados-membros têm de criar as suas próprias constituições. Tá? Então, essas são as diferenças. O reformador altera, modifica, reforma a Constituição a qualquer tempo, certo? O poder constituinte revisor, ele também pode alterar, revisar a Constituição, mas essa ocasião já é pré-definida no texto original da nova Constituição, onde ele estabelece que daí tanto tempo a Constituição deve ser revisada e,
caso necessário, reformada. E o decorrente, lembrem-se que é o poder que os estados têm de criar as suas próprias constituições estaduais, obviamente respeitando os termos da Constituição Federal. Mas vamos ver cada um em separado aqui. Então, o poder constituinte originário, ele é um poder constituinte muito mais abrangente, né? Vamos dizer, é um poder especial, porque ele consiste em criar do zero uma nova Constituição, desde a sua origem. O poder constituinte originário não é o poder de alterar uma Constituição que já existe. O poder constituinte originário é um poder de criar uma nova Constituição, tá? Se for a primeira Constituição de um Estado, essa Constituição também funda o Estado. Se for a segunda, terceira, quarta em diante, como a nossa, né, que é a 7ª atualmente, ele acaba revogando toda a Constituição anterior e cria uma nova Constituição, podendo ser totalmente diferente. Então, poder constituinte originário é o poder de criar a Constituição, de dar origem a uma nova ordem constitucional, diferente da anterior, onde ocorre uma ruptura político-jurídica, tá, com o ordenamento anterior, podendo surgir por meio de consenso entre os governantes, né, os congressistas, nesse caso, podendo surgir através de uma revolução, como aconteceu na Revolução Francesa, aquela revolução originou uma Constituição, ou através de um golpe de Estado também, pode se originar uma nova Constituição outorgada, né, sem participação popular, principalmente em ditaduras, regimes absolutistas, etc. Então, qual é a natureza desse poder constituinte originário? Como é um poder inicial, né, não vai se fundar em nenhuma outra lei anterior, até porque ela revoga toda a Constituição passada, que é o fundamento do ordenamento jurídico, então não vai ser um poder não vai ser um poder, vamos dizer assim, jurídico, não é baseado em uma lei anterior, tá? No caso, o poder constituinte originário é um poder político, porque ele advém da vontade do povo, né, através de seus representantes, de iniciar um novo fundamento para o ordenamento jurídico. A natureza do poder constituinte originário vem da vontade popular, vem da vontade dos representantes do povo de originar uma nova ordem jurídica, certo? Então, para alguns doutrinadores é um poder de direito, porque eles entendem que existe o direito natural antes do direito positivo, né, do direito escrito. Então, baseado num direito natural, o poder constituinte originário seria um poder de direito. Mas essa não é a tese corroborada no nosso Estado, né? Porque nós não somos justnaturalistas, nós somos positivistas. O direito para a gente é aquele que está posto, é aquele que está escrito, codificado, etc. Portanto, se o poder constituinte originário cria do nada, desde a origem, do começo, uma nova Constituição, ele não pode estar baseado num poder de direito anterior, porque quando cria uma nova Constituição, o direito anterior, né, ele é revogado, a Constituição anterior. Então, para os positivistas, se só existe o direito escrito e o poder constituinte originário não é baseado em nenhum direito, nenhuma norma constitucional anterior, então ele só pode advir da vontade do povo. E assim ele é um poder de fato, né? Defendido pela escola juspositivista, entende que não há direito anterior ao Estado, pois aquele seria criado por este, né? Então, o direito sendo criado pelo Estado, sendo positivado pelo Estado, não tem como dizer que o poder constituinte originário é baseado em um direito anterior, tá? Então, o poder constituinte originário teria natureza política, consistindo em um poder de fato que funda a si próprio, sendo resultado das forças sociais que o estabelece. Então, o poder constituinte originário é fruto de uma decisão política, de uma vontade popular, ok? E tem quem defenda que tem a natureza híbrida, né, política e jurídica, sendo que ao romper
com ordenamento anterior e revogá-lo seria um poder de fato, e ao criar uma nova Constituição seria um poder de direito. Mas no nosso direito brasileiro, né, a doutrina entende que poder constituinte originário é um poder de fato, é um poder político. Tá? Coisa importante, que normalmente é cobrado quando se fala de poder constituinte originário, as suas características. Tá? Então, nós temos aqui a característica do poder constituinte originário ser inicial, dele ser ilimitado, dele ser incondicionado, dele ser autônomo e dele ser permanente. O que isso quer dizer? Se o poder constituinte originário inaugura um novo fundamento para o ordenamento jurídico, ele revoga toda a Constituição anterior e ele cria do zero uma nova Constituição, sem precisar observar o que dizia a Constituição antiga. Então, ele é um poder inicial. Por quê? Porque ele inicia uma nova ordem jurídico-político constitucional, ele origina, ele inaugura um novo fundamento para o ordenamento jurídico, sem se limitar ao que estava escrito na Constituição anterior, porque esta é completamente revogada. Tá? Por isso ele é inicial. Ele é ilimitado, segundo a doutrina clássica, porque ele não encontra limites, né, principalmente limites jurídicos, já que a Constituição anterior é totalmente revogada, ele pode iniciar uma Constituição do zero totalmente diferente da anterior. Ele não encontra barreiras, ele não encontra limites, ele não encontra um assunto que ele não possa tratar, que ele não possa mexer. Tanto é que, embora a nossa Constituição tenha lá as cláusulas pétreas, que não podem ser reduzidas, né, não podem ser alteradas para menos, no poder constituinte originário não precisa respeitar as cláusulas pétreas. O poder constituinte originário rompe com toda a Constituição anterior, inclusive com as cláusulas pétreas, e ele inaugura uma nova, podendo, inclusive, tratar desses assuntos lá que estão no artigo 60, parágrafo 4º, né, esses assuntos das cláusulas pétreas, de modo diferente, ou, teoricamente, até limitá-los. Tá? Existe uma discussão doutrinária mais atual que diz que o poder constituinte originário é inicial, é ilimitado, ele pode tudo, mas, na verdade, ele não pode tudo no sentido de, ele não pode, segundo a doutrina, retroceder às conquistas das constituições anteriores. Então, em tese, sim, ele pode tudo, ele pode suprimir direitos fundamentais, etc. Mas a doutrina mais atual diz que, em tese, é ilimitado, mas ele não pode também suprimir o mínimo jurídico ético que já foi conquistado, né? Não pode regredir nos direitos constitucionais. Então, isso é uma discussão mais para fins de prova, sobretudo objetiva. O poder constituinte originário é inicial e é ilimitado. Tá? Ele é incondicionado também porque ele não se condiciona a uma Constituição anterior. Tá? Não existe um procedimento que ele tem que obedecer. Se a Constituição anterior, que previa os procedimentos de alteração da Constituição, as matérias que podiam ser alteradas ou não, se essa Constituição é totalmente revogada, o procedimento também é revogado. As cláusulas pétreas, em tese, também são revogadas. Então, ele não se condiciona a poder nenhum. Ele é inicial, ilimitado e incondicionado. Ele é autônomo também porque ele é independente, tá? Ele não se submete a qualquer fator jurídico ou político externo ao detentor do poder. Então, ele não depende de um procedimento específico, ele não depende de um fundamento anterior, né? Ele é realmente independente. E ele é permanente por quê? Porque mesmo após ser utilizado ao criar uma nova Constituição, ainda existe a possibilidade do poder constituinte originário ser invocado e criar uma nova Constituição, ou quantas forem possíveis, né? Então, é um poder que pode ser invocado a qualquer tempo pelo povo, através dos seus representantes. Ele fica um poder latente, né? Ele fica como se fosse um poder adormecido. Então, ele é permanente, ele está ali, pode ser usado a qualquer hora. Certo?
uma questão se o poder constituinte originário, já que é inicial e limitado, se ele pode prejudicar o direito adquirido ao criar uma nova Constituição, né? Direito adquirido é aquele direito em que o titular já preencheu todos os seus requisitos, tá? Para usufruir dele. E ele pode ainda não ter usufruído desse direito, mas ele já tem todas as condições de requerer, né? De exercer esse direito. E se uma pessoa tem esse direito adquirido, já preencheu os requisitos para usufruir desse direito, ao ser criada uma nova Constituição através do poder constituinte originário, essa nova Constituição pode passar por cima desses direitos adquiridos? A resposta é que, sim, sendo o poder constituinte originário inicial e limitado, ele dá início a uma nova ordem jurídica sem se submeter, né, ao direito anterior, à Constituição anterior. Então, como ele é ilimitado, ele pode violar, inclusive, direito adquirido. Tá? Vamos para o poder constituinte derivado. Então, se o poder constituinte originário é o poder de iniciar uma nova Constituição, seja a primeira, que também cria o Estado, ou as demais constituições, né, rompendo com as constituições anteriores, o poder constituinte derivado, ele não é esse poder de criar uma nova Constituição do zero, de romper com o ordenamento anterior. O poder constituinte derivado, ele é bem mais limitado, né? O que ele faz é autorizar a alteração de uma Constituição existente. Mudar algum artigo, mudar algum inciso, inserir alguma coisa, retirar alguma outra coisa da Constituição vigente. Tá? Então, o poder constituinte derivado, ele é o poder de alterar, reformar, modificar a Constituição. Tá? Uma Constituição já existente. Mas a Constituição não deixa de existir. Nesse caso do poder constituinte derivado, como ele está previsto na própria Constituição, então é a Constituição o seu fundamento. Então a sua natureza é jurídica. Por quê? Porque a sua base ela está escrita no próprio texto constitucional, diferente do poder constituinte originário. O poder constituinte originário cria uma nova Constituição, rompe com a anterior, ou cria a primeira, né, do zero, e ele não pode ser baseado em uma lei, uma Constituição anterior, porque ou ela não existe, ou rompe totalmente com a que existia. Então, o poder constituinte originário, a sua natureza é poder de fato, poder político. Ela nasce da decisão, da vontade. No poder constituinte derivado, né, o poder de reformar, alterar a Constituição, ela se fundamenta no texto da própria Constituição, lá no artigo 60, que vai falar sobre os procedimentos de emenda constitucional. Então, enquanto o poder constituinte originário é um poder de fato, um poder político, o poder constituinte derivado é um poder jurídico. Tá? E quais são as características desse poder constituinte derivado? A contrário senso, né, das características do poder constituinte originário, lá esse poder é inicial. Aqui no poder constituinte derivado é um poder derivado, né, como o próprio nome diz, porque ele deriva, né, do exercício do poder constituinte originário, ou seja, o poder constituinte derivado, ele advém da própria Constituição. Então, ele deriva do texto constitucional. Ele não é ilimitado, né? Ele não pode revogar toda a Constituição e começar outra. Ele pode alterar pontualmente alguns termos da Constituição existente. Então, a própria Constituição traz os procedimentos, né? Traz os instrumentos, os institutos que vão ser utilizados para alterar a Constituição. Nesse caso, a emenda constitucional. Né? E tem um rito próprio, um procedimento, tudo previsto lá bonitinho no texto constitucional. E traz também as matérias que esse poder não pode alterar, né, reduzir na Constituição vigente, que são as cláusulas pétreas. Então, ele é um poder limitado. Né? E ele é condicionado ou subordinado, pois ele só pode se manifestar conforme as regras pré-estabelecidas no texto constitucional. Tá? Ele é condicionado a essas formas procedimentais para que ele seja formalmente válido. Então, o poder constituinte derivado, ele normalmente, né, em regra, o que a gente mais observa, que é o reformador,
ele é utilizado através das emendas constitucionais. E para o Congresso aprovar uma emenda, existe um rito especial, um rito próprio, específico, né? Que é aquele rito da votação em 2 turnos nas 2 casas por maioria de 3/5. Então, é bem mais específico o rito das emendas para reformar a Constituição se utilizando do poder constituinte derivado. Tá? Como eu falei, o poder constituinte derivado ele tem a espécie reformador, revisor e decorrente. Ele vai ser reformador quando ele reformar, quando ele realizar alterações específicas na Constituição a qualquer tempo. Tá? Então, a emenda constitucional, que pode ser realizada a qualquer momento, nós tivemos agora uma emenda, né, na transição do governo para extrapolar o teto de gastos. Então, nós já temos mais de 125 emendas na nossa atual Constituição. A todo momento são criadas novas emendas constitucionais para alterar o seu texto. Elas não têm limites temporais, tá? Como tem as emendas de revisão do Poder Constituinte Derivado Revisor, que tem lá prazo determinado para fazer a revisão. O Poder Constituinte Derivado Reformador pode ser feito a qualquer tempo, tá? Existem algumas limitações circunstanciais que não pode alterar a Constituição em determinados períodos, né? Estado de sítio, estado de defesa, situação de intervenção federal, são limitações circunstanciais. Limitações formais, né, são os próprios procedimentos que têm que ser respeitados de votação, de quórum, de turnos no Congresso, e limitações materiais são os assuntos que o Poder Constituinte derivado não pode alterar, que são exatamente as cláusulas pétreas, né? Vai tratar da forma federativa do Estado, a separação dos poderes, o voto direto e secreto, universal e periódico, e os direitos e garantias fundamentais. São matérias que não podem ser alteradas por emendas, né, pelo Poder Constituinte derivado reformador. Poder Constituinte derivado revisor é aquele poder também de alterar a Constituição em um período pré-programado no texto constitucional para fazer alterações globais, tá, no texto constitucional, para revisar toda a Constituição. Então, isso aconteceu na nossa Constituição de 88. O próprio ADCT dela previa, após 5 anos, essa revisão. Então, ela tem limitações temporais, né? Isso aconteceu naquela ocasião, não acontece mais. E as mesmas limitações circunstanciais de estado de sítio, intervenção, limitações formais do procedimento, né? Votação nas 2 casas em 2 turnos por maioria de 3/5. E as limitações materiais também das cláusulas pétreas, as emendas de revisão não podem alterar. Esse é o poder constituinte derivado revisor. Poder derivado da reforma que se destina a realizar alterações globais ou gerais do texto constitucional em um prazo pré-determinado. Tá? E o poder constituinte derivado decorrente é o poder de os estados criarem as suas próprias constituições. Tá? Ele visa complementar a Constituição Federal em assuntos mais regionais, né, mais específicos dos Estados-membros. Os Estados regulamentam através das suas constituições estaduais, e isso deriva justamente, né, do poder constituinte derivado decorrente. Ok? Vou finalizar aqui para a gente iniciar o novo slide. Então, pessoal, voltando aqui, aula 6, mutação constitucional. Tá? Então, o que a gente falou aqui em mutação constitucional? Nós falamos que seria, segundo parte da doutrina, também uma nova espécie de poder constituinte. Nós vimos poder constituinte originário, né, que é inicial, ilimitado, incondicionado, permanente. Cria uma nova Constituição do zero, rompendo com a anterior. Se for a primeira Constituição, funda o Estado. É um poder que pode, em tese, tudo, inclusive violar as cláusulas pétreas de uma eventual Constituição anterior. Vimos o poder constituinte derivado, que é o poder de reformar, alterar,
uma Constituição já existente, né? Esse poder constituinte derivado pode ser reformador. Nesse caso, ele muda a qualquer tempo o texto constitucional. Ele pode ser revisor, quando a própria Constituição prevê a revisão do seu texto após um período determinado, e ele pode ser decorrente, que é o poder dos estados de mudarem suas constituições. A mutação constitucional também ela é chamada em algumas doutrinas como poder constituinte difuso, tá? Que seria o quê? Uma alteração do sentido das normas constitucionais através de novas interpretações sem alterar o seu texto, tá? Então, como isso acontece? As mutações constitucionais são novas interpretações que o STF dá para determinados textos de lei ou da própria Constituição, que altera o seu sentido sem necessariamente mudar qualquer palavra no texto, né, dessa lei, desse artigo, né, legal ou constitucional. Então, para o professor José Afonso da Silva, a mutação constitucional consiste num processo não formal, ou seja, não precisa obedecer aquele procedimento de emenda, alterar o texto, de mudança da Constituição, de uma Constituição rígida, por via da tradição, dos costumes, de alterações empíricas e sociológicas, pela interpretação judicial e pelo ordenamento de estatutos que afetam a estrutura orgânica do Estado. Está um pouco pequeno o texto aqui, que eu estou um pouco longe do computador. Mas, enfim, um conceito mais moderno do ministro Luiz Alberto Barroso diz que a mutação constitucional consiste em uma alteração de significado de determinada norma da Constituição, sem observância do mecanismo constitucionalmente previsto para as emendas, e, além disso, sem que tenha qualquer alteração no seu texto. Então, pessoal, em resumo, o que é a mutação constitucional? A mutação constitucional ocorre quando se altera a interpretação de um texto legal ou um texto da Constituição, tá? Altera o seu sentido sem mudar uma palavra do seu texto, sem precisar dos congressistas votarem uma emenda, respeitar aqueles procedimentos, né? Aquela votação mais complicada. É simplesmente o STF julgando uma determinada situação, onde ele vai dar um novo sentido, uma nova interpretação para aquela norma, tá? Nós falamos em sala, por exemplo, o exemplo talvez mais relevante, né, o que a gente mais ouviu falar, foi o conceito de família, que lá em 88, né, na Constituição, os congressistas entenderam que, tanto na Constituição como no Código Civil também fala, que a união estável, no caso, seria a união entre um homem e uma mulher como entidade familiar, né? A união entre um homem e uma mulher com fins de constituir família. Então, ficou subentendido que família só era considerado se fosse formado pela união de um homem e uma mulher. Claro que de 88 para cá muita coisa mudou, evoluiu, não é? A sociedade mudou drasticamente e hoje nós temos várias espécies de composições familiares, né? Temos famílias de mães solteiras, temos famílias só de pai, com os filhos, temos famílias de filhos com avós e temos as famílias homoafetivas, né? Então, o que acontece? O texto constitucional, quando ele restringe a homem e a mulher o conceito de família, ele não acompanha a evolução da sociedade. Então, o que poderia, né, ter sido feito aqui? Uma emenda à Constituição para alterar esse texto, falar que família é a união de pessoas, né, com um determinado vínculo afetivo, etc. e tal. Mas o Congresso não alterou, através de emenda, o texto da Constituição, né, e nem houve nenhuma alteração legislativa no Código Civil quanto a isso. Então, o que o STF fez? Mediante uma ação de se eu não me engano, foi de uma ONG que defendia direitos LGBT, o STF, na votação,
entendeu que poderia realizar uma mutação constitucional, né? Ele não alterou o texto da Constituição, né? Porque quem faz isso é o Congresso, mas ele alterou o sentido, ele deu uma nova interpretação à palavra família, né? Então, essa família que estava prevista aqui no Instituto da União Estável, que era a união de um homem e uma mulher, o STF entendeu que esse conceito família, né, ali do artigo 226, ele é muito mais amplo e ele abrange, sim, várias espécies de famílias, de composições familiares, inclusive a união homoafetiva, né? Os casais homossexuais hoje podem registrar sua união em cartório, eles podem adotar crianças, né? E são reconhecidos como uma família normal. Então, essa é talvez a decisão, né, que se utilizou do Instituto da Mutação Constitucional, mais conhecida, onde o conceito de família foi amplificado, né, foi alterado para incluir aqui novas composições familiares que foram surgindo. Tá? Outro exemplo que nós temos aqui, que foi falado em sala, é sobre a casa, né? O artigo 5º, inciso 11, fala do princípio da inviolabilidade de domicílio, né? Lá fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, o que esse artigo fala? Primeiro, a casa é sagrada, né? Você não pode invadir a casa de outra pessoa. Você só pode entrar na casa de outra pessoa se tiver o consentimento do morador ou se tiver acontecendo em qualquer hora um desastre, um crime, né, o flagrante delito, aqui no caso, você entrar para prestar socorro. Aí, nesses casos, sim, consentimento do morador para prestar socorro, impedir um crime, um desastre, salvar alguém, você pode entrar sem consentimento. Ou, se uma decisão judicial determinar a entrada na casa de um indivíduo, durante o dia, a polícia pode entrar, tá? Durante a noite, não, nem com decisão judicial. Com decisão judicial, só durante o dia. Então, o que acontece? A Constituição fala só, né, simplesmente que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Mas, conforme o tempo foi passando, foram surgindo novas situações. Então, se a Constituição fala só de casa, se o sujeito está morando num quarto de hotel, numa pensão, se ele está num motel, se ele está ali uma noite, né, dormindo num estabelecimento coletivo, então, nesse caso, pode ser invadido esse estabelecimento, né? A polícia pode entrar lá durante o dia sem determinação judicial, né? Ou ele tem que ser respeitado nos mesmos moldes da casa. E aí veio a decisão do STF e disse que o conceito de casa, para efeitos, né, da proteção constitucional, ele é bem mais amplo, né? Abrange também aposentos de habitação coletiva, como quarto de hotel, pensão, motel, hospedaria, desde que ocupados. Então, você está dentro de um quarto de hotel, de um dia para o outro. Esse quarto lá que você está hospedado, ele também vai ser considerado como a sua casa ali temporária, né? Vai ter essas prerrogativas aqui de não poder ser invadido sem o seu consentimento, né? Salvo em caso de tragédia, flagrante delito, para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Ok? Então, houve uma mutação constitucional. Não alterou o texto, né, desse artigo aqui, 5º, inciso 11. Ele continua lá com as mesmas palavras, a casa é a vida inviolável do indivíduo, mas o STF, numa decisão, ampliou o sentido, sem alterar o texto. Ele diz que casa também envolve estadias em hotel, pensões, motel, enfim. Você está ali com o ânimo de se hospedar, né, de se proteger, de se resguardar, esses ambientes também vão ter as mesmas prerrogativas da sua casa, do seu domicílio. Então, alterou o sentido, ampliou, sem mudar o texto. Isso é mutação constitucional.
Né? Nós tivemos outros exemplos aqui do estrangeiro no país, né? Estrangeiros residentes no país. Havia uma discussão, então, se só iam ser sujeitos de direitos fundamentais aqui no Brasil os estrangeiros que morassem aqui, porque a Constituição fala estrangeiros residentes no país, mas não. O STF também decidiu que estrangeiros que estiverem de passagem, viajando, também vão ser sujeitos de direitos fundamentais. Ok? Então, essa foi a aula de mutação constitucional. Vou pausar para a gente abrir outra aula. Então, voltando, tá? A aula 7, atualizada, que eu fiz algumas alterações. Essa foi uma aula, assim, que eu considero talvez uma das mais complicadas, porque envolve o direito intertemporal, envolve o direito constitucional no tempo, né? Os fenômenos que ocorrem quando surge uma nova Constituição. Isso realmente é uma aula para ser ministrada com um quadro, né? Escrevendo, desenhando. E eu acredito que o pessoal que já entrou posteriormente no curso, né, do meio para o fim do segundo semestre, assistiu essa aula porque eu dei ela depois e até repeti essa aula. Mas vou passar rapidinho aqui só para ver os principais institutos. Então, normas constitucionais no tempo vai falar sobre o que acontece com as constituições anteriores, quando são criadas novas, principalmente o que acontece com as leis em geral que estavam abaixo dessa Constituição quando surge uma nova Constituição. Então, a gente vê que nós temos no ordenamento jurídico do nosso Estado, né, uma ilustração através de uma pirâmide, né, que a gente vê nos ensinamentos do jurista Hans Kelsen, né, que é um dos pais do positivismo, e a pirâmide de Kelsen ilustra bem como é o nosso ordenamento. Então, no vértice da pirâmide normativa, nós temos a Constituição. Tá? Tudo que vier abaixo dela deve obedecer o que está escrito na Constituição, sob pena de ser declarado inconstitucional e não ter validade. Tá? Então, o que acontece? Se nós temos essa Constituição, que é fundamento de validade de todo esse ordenamento, o que vai acontecer quando for criada uma nova Constituição e essa aqui for totalmente revogada? Essas leis vão deixar de existir porque perderam esse fundamento de validade? Ou a nova Constituição vai ser o novo fundamento de validade dessas leis que estavam abaixo da Constituição? Então, a princípio, o que acontece? Surge uma nova Constituição, a anterior é totalmente revogada. Né? Lembram que é criada uma nova Constituição através do poder constituinte originário, e se ele é inicial, ilimitado e incondicionado, pode ser revogada que toda essa Constituição e surge uma nova totalmente diferente. O que vai acontecer com todas essas leis que estavam abaixo dessa Constituição que foi revogada, dando espaço a uma nova? Primeiro, essa Constituição anterior é totalmente revogada. Segundo, tem que ser feita uma análise para ver se todas essas leis do país que estavam embaixo dessa Constituição que foi substituída, elas cabem dentro da nova Constituição, elas respeitam as novas previsões constitucionais. Então, se elas forem compatíveis com essa nova Constituição, vai ocorrer o que a gente chama de recepção. A nova Constituição vai recepcionar todas as leis que forem com ela materialmente compatíveis. Tá? Se não for materialmente compatível com a nova Constituição, elas vão ser não recepcionadas e, portanto, deixam de existir no mundo jurídico. Tá? Então, recepção, né, consiste no fenômeno que confere validade às normas infraconstitucionais anteriores à nova Constituição, né, como a gente falou. Então, o que acontece? Se essas normas infraconstitucionais aqui, vamos supor que aqui em cima tem uma nova Constituição, essa é a antiga, que dava validade para todas essas leis abaixo dela. Surge a nova Constituição aqui, essa é revogada. Todas essas leis que estavam abaixo da Constituição, elas vão ser recepcionadas pela nova ou não. Tá? Qual o critério? Se elas têm compatibilidade material com a nova Constituição ou não. Se houver compatibilidade material, né, material vem de matéria, de assunto, de conteúdo. Se o conteúdo dessas leis forem compatíveis com o conteúdo da nova Constituição, elas serão recepcionadas. Se o conteúdo dessas leis não forem materialmente compatíveis, né, essa lei aqui fala que determinado direito só pode ser
só pode ser usufruído em determinadas condições. Vem aqui a nova Constituição e diz que esse tal direito só pode ser usufruído já em outras condições diferentes. Então, essa lei não vai ser recepcionada pela nova Constituição, tá? E aí, o importante é frisar que essa compatibilidade que tem que ter das leis anteriores com a nova Constituição é apenas no que diz respeito à matéria, é só a compatibilidade material, tá? Não importa a questão formal. Se for incompatível formalmente, mesmo assim ela é recepcionada, desde que compatível materialmente, tá? Então, o que é essa incompatibilidade que não vai recepcionar a lei? A incompatibilidade material diz respeito ao conteúdo da norma e ocorre quando uma lei anterior dispõe de forma contrária aos ditames da nova Constituição. E aí a gente falou que nosso Código Penal ele é lá da década de 40, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Existia também a lei de contravenções penais, que são como se fossem crimes de menor potencial ofensivo. E lá era previsto a contravenção de vadiagem, né? A pessoa que não tivesse uma ocupação lícita e não se sustentasse, ela podia ser detida ali por vadiagem. A nova Constituição de 88, ela diz que ninguém pode ser privado da sua liberdade, né? Sem responder a um processo, sem ser pego em um flagrante. A pessoa tem uma série de direitos de liberdade, direitos do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, né? Sobretudo o direito à dignidade da pessoa humana. Então, a nova Constituição entende que uma pessoa ser presa simplesmente por não estar fazendo nada viola os seus princípios. Por isso, esse artigo lá da Lei de Contravenções Penais, que fala sobre a contravenção da vadiagem, ele não foi recepcionado pela Constituição de 88 porque ele é incompatível com a matéria da nova Constituição, tá? Então, isso é incompatibilidade material. As leis só vão ser recepcionadas pela nova Constituição se tiverem compatibilidade material com ela, ok? Não importa se for incompatível formalmente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não importa a forma, né? O Código Penal, por exemplo, ele foi criado através de um decreto-lei, que é uma espécie legislativa que não existe mais no nosso ordenamento jurídico, tá? Hoje existe decreto e existe lei. Existe medida provisória, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decretos regulamentares, né, regulamentadores, portarias, etc. Mas decreto-lei não existe mais. Então, a nova Constituição, ela prevê que essas leis, né, de caráter penal são de competência privativa da União e normalmente elas são criadas através de leis complementares. E o Código Penal anterior era um decreto-lei. Há uma incompatibilidade formal, né, da sua forma, da sua espécie legislativa. Isso impede a recepção, por exemplo, do Código Penal, que era um decreto-lei na época, pela nova Constituição, que exige que ele seja uma lei complementar? Não impede, porque é só uma incompatibilidade formal. Agora, incompatibilidade de matéria e de conteúdo impede sim. Então, para ser recepcionada uma lei anterior pela nova Constituição, o que importa é a sua compatibilidade material, não importando a compatibilidade ou incompatibilidade formal, ok? O que vai acontecer aqui, nesse exemplo do Código Penal, se ele era um decreto-lei e a incompatibilidade com a nova Constituição é só formal, ele é recepcionado pela nova Constituição e é adequado à sua espécie legislativa. Ele deixa de ser um decreto-lei e passa a ser, por exemplo, uma lei complementar. Isso aconteceu com o Código Tributário Nacional também. O Código de 66, ele foi editado como uma lei ordinária na época. A nova Constituição de 88 prevê que matéria tributária seja regulamentada por lei complementar, né? Há, então, uma incompatibilidade formal, mas o conteúdo da matéria do CTN, do Código Tributário Nacional, ela é compatível com a nova Constituição.
Então, existe a compatibilidade material? Existe. Ela é recepcionada, em que pese não ter a compatibilidade formal. O que vai acontecer é que o Código Tributário foi recepcionado, né, o que aconteceu, o Código Tributário foi recepcionado pela nova Constituição e foi adequado à sua espécie legislativa. Ele era uma lei ordinária, passou a ser uma lei complementar. Tá? Eu não vou entrar mais em detalhes, porque o vídeo vai ficar muito grande, já tem prova hoje, mas nós vemos que esse juízo de aceitação ou não das leis por uma nova Constituição é um juízo de recepção ou não recepção, e não um juízo de controle de constitucionalidade, tá? Dizer se essa lei era constitucional ou não. Nesse caso aqui, a gente não pode falar em controle de constitucionalidade, porque as leis já existiam, abaixo de uma Constituição antiga. Surge uma nova Constituição depois, como é que vai ser controle de constitucionalidade se essas leis já existiam? Quem criou essas leis não sabiam o que ia estar escrito numa Constituição futura. Por isso a gente bateu na tecla de que não existe inconstitucionalidade superveniente. O controle de constitucionalidade de uma lei é sempre com base na Constituição que já existia anteriormente a essa lei, a Constituição que lhe dava fundamento de validade. Não existe controle de constitucionalidade de lei com base em Constituição que veio depois. Por isso a gente fala que não existe inconstitucionalidade superveniente. Tá? Então vamos lá. Então a gente vê aqui quais são os requisitos para a recepção, né, das normas infraconstitucionais por uma nova Constituição. Essas leis devem estar vigentes quando surge a nova Constituição, elas não podem ter sido revogadas. Estas leis não podem ter sido declaradas inconstitucionais com base na Constituição anterior, porque senão elas seriam inválidas, né, sairiam do ordenamento. E essas leis têm que ter compatibilidade somente material com a nova Constituição. Ok? O que mais que a gente falou aqui? A gente viu o fenômeno da desconstitucionalização, que é o quê? A gente viu que, em regra, tem uma Constituição anterior A, né? Surge uma nova Constituição B depois. Em regra, essa Constituição A é totalmente revogada. Agora, caso no texto da nova Constituição B esteja previsto que texto da Constituição anterior ele vai continuar valendo, né? Vai continuar vigorando abaixo da nova Constituição, mas que esse texto da Constituição anterior deixa de ser texto constitucional e passa a ser texto de lei infraconstitucional abaixo da nova Constituição. Ou seja, eles desconstitucionalizam a Constituição antiga, né, transformam ela em uma lei infraconstitucional. E essa Constituição antiga vem, então, a ser rebaixada, né, ela fica abaixo da nova Constituição como uma lei comum, uma lei ordinária, complementar, enfim, qualquer outra espécie infraconstitucional. Esse é o fenômeno da desconstitucionalização. E aqui uma coisinha mais complicada, mas, né, pelo jogo de palavras aqui, quando a gente entende, a gente vê que não é esse bicho-papão, é o fenômeno da repristinação. Então, a lei diz o seguinte, que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, né? Então, a repristinação é o fenômeno legislativo que ocorre quando uma norma revogada retoma a produção de efeitos em razão da revogação da norma que a revogou. Complicado, mas aqui no desenho vai ficar mais tranquilo. Como é que eu vou fazer isso aqui? Tá. O que acontece? Pessoal, vamos supor que a gente tinha aqui uma lei A, tá? Foi aprovada, está em vigor, está valendo. Essa lei A, ela vem a ser revogada por uma lei posterior, chamada Lei B. Então, a Lei B revoga toda a Lei A, e aí passa a valer o que está escrito na Lei B. Ok? Se depois dessa Lei B vem uma terceira Lei C,
e revoga essa lei B, que havia revogado a lei A, o fato de a lei C revogar a lei B faz com que ressuscite a lei A, né? Ou seja, se a lei C revoga a lei B que revogou a lei A volta a existir, volta a ter vigência, né? A resposta é não, ok? Ou seja, a lei revogada A não se restaura por ter a lei revogadora B perdido a vigência por meio de uma nova revogação que a lei C produziu aqui na lei B, né? Em regra, não existe repristinação no Brasil, tá? No nosso ordenamento jurídico. Porém, se essa lei C, ao revogar a lei B, que revogou a lei A, prever que, ao ser revogada a lei B, a lei A volta a produzir efeitos, se a lei C prevê isso expressamente no seu texto, aí pode ocorrer a repristinação. Se a lei C não fala nada sobre restauração dos efeitos da lei A, então não existe repristinação, essa é a regra, tá? Isso vale também para o fenômeno aqui da desconstitucionalização que rebaixa a Constituição anterior. Isso só vai acontecer se a nova Constituição prevê textualmente, expressamente isso no seu texto, tá? E, obviamente, a Constituição anterior tem que ser materialmente compatível com a nova. Então, nesses dois casos de desconstitucionalização e repristinação, isso só vai acontecer se tiver expressamente escrito no texto da Constituição ou da lei que revoga a lei revogadora. Tranquilo? Mais uma pausa. Vamos lá. Aula 8, a gente falou sobre eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Essa foi uma aula que foi ministrada, eu acho que para todas as turmas, ou pelo menos 2 turmas em conjunto lá no auditório, tá? Então, também vou tentar ser breve aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Nós temos uma classificação também dos textos, né, dos artigos, das normas constitucionais, que leva em conta o grau de eficácia, né, que essas normas constitucionais possuem, né, o grau de eficácia e aplicabilidade. Então, se for uma norma eficaz logo de cara, né, que pode ser aplicada de imediato, ela é chamada de uma norma constitucional de eficácia plena. Se for uma norma que ela produz efeitos também imediatamente, mas esses efeitos podem ser ou devem ser restringidos, né, diminuídos posteriormente, é uma norma constitucional de eficácia contida. E aquelas normas que, apesar de estar escrito na Constituição, elas dependem de uma outra regulamentação, elas dependem de uma lei que regulamente como aquele direito vai ser exercido, né, é uma norma constitucional de eficácia limitada, tá? Elas estão escritas na Constituição, no texto, mas elas não produzem efeitos ainda porque elas dependem de uma regulamentação mais específica, tá? Então, essa classificação é de um famoso constitucionalista brasileiro chamado, né, José Afonso da Silva, professor José Afonso da Silva. Então, como eu disse, norma constitucional de eficácia plena são aquelas que preenchem os elementos necessários para produzirem todos os seus efeitos jurídicos imediatos, tá? Então, desde a promulgação da Constituição de 88, esses artigos aqui já produzem todos os seus efeitos. Eles podem ser aplicados imediatamente, diretamente, não dependem de outra legislação para regulamentar, integralmente, tá? Não precisa de regulamentação. E nós temos vários exemplos aqui. Ok? Artigo 1º, 22, 44, 46, etc. Aqui são só exemplos.
Norma constitucional de eficácia contida. São normas que também produzem efeitos imediatamente. Porém, essas normas constitucionais, elas pedem que o legislador, posteriormente, regulamente melhor, reduza a sua abrangência, né? Restringe o seu âmbito de eficácia, diminuindo um pouco seus efeitos. Então, elas também têm aplicação imediata e direta, mas elas são restringíveis e admitem regulamentação. Então, o maior exemplo que a gente vê nesse caso aqui da contida é aquele inciso que fala sobre a liberdade profissional, né? Que você tem o direito de exercer qualquer atividade, qualquer profissão, né? Desde que seja lícita. Então, de imediato, a Constituição nos assegura exercer qualquer profissão. Agora, ela fala também que a regulamentação de cada profissão pode ser realizada nos termos da lei. Então, por exemplo, a profissão do advogado. Todo mundo pode ser advogado? Pode, se quiser, pode, né? A Constituição admite isso. Porém, basta querer ser advogado e sair na rua e botar uma placa e dizer que é advogado? Não. Depois veio uma lei, né, o Estatuto da OAB, e regulamentou. Para você ser advogado, você precisa fazer o curso de Direito, você precisa passar na prova da OAB, né? Então, foram criados requisitos para você ser advogado, assim como para você ser médico, engenheiro, etc. Existem leis que regulamentam isso, não é porque todo mundo tem a liberdade de exercer a profissão que quiser, que ele não vai ter que se preparar, cumprir requisitos legais, etc. Então, esse exemplo das profissões é o exemplo mais famoso da norma constitucional de eficácia contida. Por quê? A Constituição já permite você exercer qualquer profissão, mas ela fala nos termos da lei. Então, depois surgiu uma lei que regulamentou aquela profissão específica, trazendo as condições, os requisitos para você exercê-la. Então, essa é uma norma constitucional de eficácia contida. Tá? E a norma constitucional de eficácia limitada é aquela que, apesar de estar escrito na Constituição, ela não surte efeitos de imediato. Ela precisa de uma lei que regulamente aquele artigo ali, aquele direito, para que ele possa ser utilizado, ser usufruído. Ok? Então, o que acontece? Se a de eficácia plena, que já produz todos os seus efeitos, a de eficácia contida, que também produz de cara todos os seus efeitos, mas pede uma regulamentação depois. A de eficácia limitada, ela não produz efeitos, ela só produz quando surgir essa outra lei, tá? Que regulamentar esse direito. Por isso, ela é de aplicabilidade imediata e não imediata, indireta e não direta, reduzida e necessariamente ela precisa de regulamentação, tá? E aqui nós temos alguns exemplos também de norma constitucional de eficácia limitada, né? E nós temos de princípio institutivo, quando falar de organização do Estado, e de princípio programático, quando falar de direitos sociais. Tá ok? É bom vocês darem uma lida nesses artigos aí, senão o vídeo vai ficar muito grande. Existe uma outra classificação menos utilizada, mas muito parecida, que é a da professora Maria Helena Diniz. É pouco cobrado. Então, essa é a questão da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Pessoal, o vídeo já vai ficar com 2 horas. Eu vou parar aqui, tá? A revisão. Até porque a maioria de vocês, quando foi para a aula 9, já assistiram em sala de aula, foi recente, né? Se eu não me engano, vai falar sobre hermenêutica constitucional, que é a arte de interpretar as leis. E aí nós vimos lá que hermenêutica constitucional é como você interpreta a Constituição. E nós temos princípios de hermenêutica, que são ideias, que são valores, vetores que você tem que ter em mente ao interpretar a norma constitucional. E nós temos também métodos de interpretação, que aí já são instrumentos, já são práticas, né, de como você realizar essa interpretação na prática.
Então, um dos princípios, talvez o mais importante de hermenêutica constitucional, é o princípio da supremacia da Constituição, tá? Como o próprio nome diz, esse princípio ele prevê que a Constituição é a norma suprema. A Constituição é a principal lei de um ordenamento jurídico, é a Carta Magna, não é a lei maior. Então, nesse caso, a Constituição ela tem que ser observada na interpretação de qualquer tipo de lei. Ela tem que ser levada em conta, tá? Sob pena de você fazer uma interpretação equivocada ou até inconstitucional. E os métodos estão lá, dei uma estudada, e a última aula 10 sobre direitos fundamentais está no YouTube também. Valeu? Voltei rapidinho, pessoal, é porque estou com a campanha aqui do escritório, eu estou só no horário de almoço. Mas para finalizar, tá? Estudem os slides, ok? Prestem atenção nas questões dos slides. Estudem o artigo 1º ao 5º, porque teve uma aula de princípios constitucionais que vai tratar exatamente, literalmente, do que está escrito no artigo 1º ao 4º, tá? Questão dos fundamentos da República Federativa do Brasil, seus objetivos, os objetivos, né, os princípios que regem o Brasil na esfera internacional, decorem aqueles incisos, ok? E o artigo 5º, que é sobre direitos fundamentais, obviamente que eu nem poderia cobrar ele todo, mas do que a gente viu em sala, esse direito, né, da inviolabilidade do domicílio, tá? Direito à vida, pena de morte, e essas questões que foram vistas dentro de outras aulas também pode cair, tá certo? E uma outra coisa que eu falei em sala, ou melhor, que eu não falei em sala, é referente aos direitos fundamentais também, direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira geração, que são evoluções, né, do direito fundamental de primeira geração, são os direitos à liberdade, né, direitos que pressupõem um não fazer do Estado, o Estado não interferir na sua vida, no que diz respeito à sua vida íntima, à sua liberdade, à sua honra, à sua privacidade, ao seu domicílio, né? O Estado, em certa medida, ele não pode interferir, só em situações excepcionais. Esses são os direitos de liberdades, prestação negativa do Estado, que o Estado não pode mexer, são direitos de primeira geração. De segunda geração já são direitos de igualdade, direitos sociais, prestações positivas do Estado, tá? São direitos e políticas públicas, né? O Estado tem que prover saúde, educação, segurança, moradia, etc. Esses são os direitos fundamentais de segunda geração. E os direitos fundamentais de terceira geração são direitos mais solidários, né? São direitos mais coletivos, o meio ambiente equilibrado, a paz mundial, e etc. Direito que todos são titulares, ok? E isso coincide com o lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Tá certo? Então, encerro aqui. Deem uma estudada. Leiam o artigo 1º ao 5º do Vade-Mecum e boa prova, não quero ninguém reprovado. Beleza? Valeu, até a próxima.